Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e precisamos desesperadamente dela. É uma questão de vida ou morte. Então, por meio do Teu Espírito, nos conduz à compreensão do que iremos ler e que essa compreensão nos conduza aos pés do nosso Redentor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Já ouviu essa frase antes? O que ela significa? Bom, algumas pessoas usam essa frase como um mantra. Então, assim, é uma sentença que, se você repetir várias vezes, pode convencer as pessoas. Ou pode mudar a situação, ou até mesmo a realidade. Tem outras pessoas que usam essa frase como só mais uma frase religiosa, dentre tantas outras, e sequer pensam no significado dela. Tem gente até que coloca isso como subtítulo da sua igreja, sem refletir ou sem aplicar o significado dessa frase. Jesus Cristo é o Senhor. O que isso significa? E a pergunta nessa noite não é o que significa para os outros, é o que significa para você. O que essa frase representa na Bíblia e na minha vida, na sua vida? E como isso afeta a nossa existência? Bom, é disso que o texto que nós vamos estudar fala. Nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo, essa viagem que começou no final do capítulo 15, vai até a metade do capítulo 18, e os companheiros de Paulo dessa vez são diferentes. Na primeira foi Barnabé, João Marcos até um ponto, agora é Silas, Timóteo, e nós descobrimos que Lucas se juntou à equipe recentemente. E essa viagem, que começou ali nas igrejas do sul da Galácia, visitando igrejas que Paulo plantou, ela acabou tendo a direção mudada, não por Paulo, mas pelo Espírito do Senhor. Nós lembramos disso. Ele tentou ir para a Ásia Menor, o Espírito Santo não deixou. Depois tentou ir para o extremo Oriente, completamente oposto, mas ainda assim ele foi impedido. E então Deus acabou direcionando Paulo e a equipe para a Europa, para a Macedônia. É para lá que eles vão. E quando eles chegam lá na Macedônia, eles pregam o evangelho na cidade de Filipos, a primeira cidade que eles encontram, e o evangelho é pregado a algumas mulheres que se reuniam à beira-rio, fora da cidade. E uma delas, Lídia, o texto disse que ela era uma comerciante bem-sucedida de tecidos, uma mulher que trabalhava como uma estilista, poderíamos dizer assim. Lídia se converte, não só ela, mas a sua família. Eles são batizados e ela recebe a equipe missionária na sua casa. E eles continuam evangelizando. Agora, pastoreando essa nova igreja na casa de Lídia, mas indo até o rio para evangelizar mais mulheres que se reuniam lá. E o texto disse para nós que, certo dia, eles estão caminhando em direção ao rio e eles são surpreendidos por uma jovem endemoniada. O texto disse que ela era uma escrava e dava lucro para os seus senhores com suas adivinhações. E no capítulo 16, versículo 17, nós vemos o que ela dizia. Ela não só seguia a equipe, mas ela gritava a plenos pulmões: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Fico imaginando uma endemoniada gritando isso atrás dos evangelistas. Bom, se repetiu por alguns dias, Paulo ficou irritado com isso. Então Paulo expulsa o demônio daquela jovem em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso causa oposição dos seus donos, porque agora eles não podem mais lucrar com as adivinhações daquela jovem. E aí é que, movidos por amor ao dinheiro, porque eles não têm mais lucro, eles capturam Paulo e Silas, os arrastam até os líderes romanos da cidade e acusam esses dois de perturbarem a ordem na cidade de Filipos. Eles não são interrogados, simplesmente são açoitados. E nós pensamos um pouquinho sobre o que o açoite significava naquela época.
E eles são entregues ao carcereiro da prisão para que ele apenas os guarde em segurança. Mas esse carcereiro os torturou ainda mais. O texto finalizou no versículo 24, dizendo que ele prendeu os pés dos dois no tronco, mas uma forma de tortura. E o que eles fizeram? O que nós lemos no versículo 25. Impressionantemente, é aqui que a nossa história começa. Mesmo depois de tudo que sofreram, Paulo e Silas oram a Deus. Cantam a Deus, louvam. E a palavra que é usada aqui é cantando, significa cantar as Escrituras. Eles estão cantando partes das Escrituras, não só em forma de louvor, mas também de evangelismo, porque o versículo 25 finaliza dizendo que todos na prisão escutavam. Os demais presos escutavam. E a sequência da história mostrará para nós que Deus pode fazer muito mais através de Jesus Cristo, o Senhor. E o texto vai mostrar para nós um pouquinho do que isso significa também nas nossas vidas. Nós vamos estudar esse texto até o final do capítulo em 4 cenas. São 4 cenas que o autor coloca para nós. E a primeira cena é o terremoto. Olhe comigo os versículos 26 até 29. Atos 16, de 26 a 29. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. É meia-noite. Paulo e Silas estão amarrados por correntes, presos ao tronco, orando, cantando a Deus, todos os presos escutando. Então algo inesperado acontece no versículo 26. Um terremoto. Mas não é um terremoto qualquer. Um terremoto enorme. E a palavra grega traduzida aqui é a palavra megas. De onde nós tiramos mega no português? Imagine algo surpreendente, espantoso, intenso, violento. E o tremor é tão forte que o texto diz que os alicerces da prisão são abalados. Imagine isso. Todas as portas das celas são abertas e todas as correntes dos presos se soltam. Obviamente, isso acorda o carcereiro, quem não acordaria num tremor desse? E quando o carcereiro vê as portas abertas, ele só tem uma conclusão. Qual que é a conclusão que nós também teríamos? Os presos fugiram? Bom, qual que é o problema disso para um carcereiro? Além da questão de segurança pública, porque agora você tem um monte de bandido de volta à sociedade, mas existe a punição vinda de Roma. Porque ele, como carcereiro, ele é responsável pelos presos. E se os presos fogem, ele paga com a própria vida. Esse homem sabe que será morto se aqueles prisioneiros fugirem. Então, para ele, é melhor o suicídio do que cair nas mãos de Roma. E é isso que ele quer fazer. O texto diz que ele saca da sua espada para se matar, mas ele é impedido por Paulo, diz o versículo 28. Do fundo de uma cela escura, no silêncio provocado pelo terremoto, dá para imaginar o terror que sobreveio sobre as pessoas. Paulo provavelmente escuta aquela espada sendo desembainhada, e Paulo conclui: esse homem vai se matar. E Paulo, no versículo 28, diz, grita, diz o texto, bem alto: não te faça nenhum mal. Todos nós, os prisioneiros, todos nós estamos aqui. Interessante, né? Eu queria que você reparasse em 2 detalhes aqui, nesse grito de Paulo. O primeiro detalhe é que, segundo Paulo, o suicídio era um mal a ser evitado. No princípio, a morte não fazia parte dos planos de Deus. A morte só se tornou uma realidade na humanidade quando os nossos primeiros pais
se rebelaram contra o Criador. Então todos que nascem também morrem. Mas essa não é a única consequência. A morte é um grande mal, a morte natural, por doença. Mas depois da queda, nós também podemos matar outras pessoas. Talvez não intencionalmente, mas por acidente. Isso acontece. E além disso, abriu-se a possibilidade de matar até si mesmo, por meio do suicídio. Mas segundo o que Paulo está interpretando e dizendo aqui, isso é um grande mal. Isso é perverso. Isso é ruim. Isso é errado. Isso é incorreto. A morte sempre é algo terrível. A morte nunca é a solução para nenhum problema. Portanto, se você tem pensado em fazer alguma coisa semelhante, aqui esse carcereiro está pensando, ouça urgentemente as palavras de Paulo. E as palavras de Paulo são: não faça nenhum mal a si mesmo. A sua salvação, ou o livramento dos males dessa vida, não está na sua própria morte. Não é a sua morte que resolve os problemas, mas a morte de um outro. Nós já falaremos sobre este outro daqui a pouco. Mas não faça esse mal a si mesmo. Talvez você veio aqui essa noite só para ouvir isso. Não te faça nenhum mal. O segundo detalhe é o que Paulo diz depois de dar essa ordem: não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Paulo diz que todos os presos continuaram dentro de suas celas. Não só Paulo e Silas, dá para entender porque Paulo e Silas ficaram lá. São servos de Deus, estão orando e vem um terremoto, só pode ser obra de Deus isso aí. Mas o texto diz que todos, os bandidos, os malfeitores que ali estavam, também não saíram. Se você alguma vez conversar com alguém que está preso, eu posso afirmar que, se não 100%, 99% das vezes eles vão dizer que querem sair. E se tiverem uma oportunidade, vão aproveitar. Não é desejo dos presos saírem da prisão? O que será que fez esses homens continuarem ali? Bom, só duas coisas poderiam explicar essa atitude deles. A primeira, o terremoto. O grande terremoto que assustou eles. Mas a segunda possibilidade é a mais importante. É o testemunho. O evangelismo daqueles dois servos de Deus enquanto amarrados no tronco. Mesmo diante de tanta injustiça, mesmo diante de tanto sofrimento, aqueles homens continuaram orando e louvando a Deus, cantando as Escrituras, e isso impactou tremendamente a vida daqueles presos. Quem sabe, através da sua vida, Deus não queira fazer o mesmo. Usar o seu testemunho, a sua fidelidade, o seu louvor, mesmo em meio à injustiça. Você foi injustiçado. Você sofreu sem merecer. E mesmo em meio a essa condição, quem sabe Deus não quer usar o seu testemunho, o seu louvor, a sua gratidão, a soberania de Deus para impactar as pessoas ao seu redor. A ponto de talvez essas pessoas preferirem continuar perto de você para ouvir cada vez mais da palavra do que fugir da situação e aproveitar sua liberdade como foi a desses presos. A forma com que servos de Deus reagem à injustiça, reagem à dor deste mundo, diz muito para as pessoas sobre quem Deus é e o que Deus faz. E os perdidos estão observando a minha e a sua vida. Se reagirmos como eles, parece que não temos esperança. Bom, então antes de reagir às angústias da vida de uma forma ruim, pecaminosa, como o mundo reage, que tal pensar como Deus pode ser glorificado em meio a tudo isso? Será que tem alguma saída para que Deus seja honrado? Como o nome de Deus pode ser conhecido através da minha vida, apesar do meu sofrimento? São perguntas que nós poderíamos fazer diante desse texto. Bom, quem esperaria que os prisioneiros não fugissem, né? Bom, certamente isso é uma novidade para o carcereiro, diz o versículo 29. Porque quando Paulo diz para ele que ninguém fugiu, bom, ele pede uma luz para um auxiliar, e ele entra, e o texto enfatiza, ele entra correndo até as celas.
Ele corre, e ali, tremendo, e a palavra aqui significa medo, tremendo de medo, ele se prostra diante de Paulo e Silas. E nós não podemos ignorar essa cena, porque você está diante de um ex-soldado romano. Para ser soldado romano, o exame era diferente para se fazer parte do exército brasileiro, tá? Principalmente aqui no Sudeste, em que você consegue passar tranquilamente assim. Você precisava ser ignorante, precisava ser cruel, precisava ser acostumado com guerra, um homem treinado, acostumado com sangue, acostumado com morte. E o carcereiro é alguém assim. Alguém que há poucas horas torturou Paulo e Silas sem nenhuma ordem, simplesmente por diversão, ou por mágoa, sei lá qual era a motivação dele, mas ele não precisava ter torturado eles. Mas esse homem agora está desesperado pela própria vida, aterrorizado, tremendo de medo e prostrado diante dos servos de Deus, a quem ele fez tanto mal. Essa cena serve muito bem para ilustrar a nós o dia do juízo final. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai reunir todos os homens, os mortos, os vivos, os grandes, os pequenos, e julgará todos conforme os seus atos. E nesse dia todos aqueles que viveram vidas semelhantes à desse carcereiro se prostrarão cheios de medo perante Jesus Cristo, o justo juiz. Só que naquele momento não haverá segunda chance. Será tarde demais para se arrependerem. É por isso que esse texto foi registrado, para alertar os pecadores. Pecadores que um dia estarão diante do Senhor do Universo, como esse carcereiro, e para oferecer a esses pecadores o caminho da salvação, enquanto ainda estão vivos. Porque no dia em que você morrer, estará diante desse juiz. Sabe qual é o caminho da salvação? Para mim, para você? O mesmo para esse carcereiro. Olha a segunda cena, agora é o evangelismo. Versículos 30 até 32. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Depois de se prostrar trêmulo diante de Paulo e Silas, o carcereiro retoma o controle do seu corpo, né? Acho que ele se levanta, peraí, vamos resolver esse negócio. Ele conduz os dois para fora, a gente não sabe o que aconteceu com os demais presos, se eles acompanham a comitiva ou se eles ficam esperando lá dentro, o texto não diz. Mas o texto diz que lá fora, o carcereiro faz uma pergunta para os dois, que é a pergunta mais importante que alguém pode fazer nessa vida. E a pergunta é a seguinte: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Salvação. De onde foi que o carcereiro tirou essa ideia de salvação? Você lembra o que aquela menina endemoniada gritava nas ruas por vários dias? Porque a gente viu no versículo 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ao que parece, toda aquela situação provocou no carcereiro um interesse repentino sobre esse assunto, salvação. Aliás, do que será que esse homem está falando assim? Do que ele precisa ser salvo? A gente pode imaginar alguns dos medos desse homem, alguns dos temores de um ex-soldado romano, na condição que ele está. Bom, ele pode estar com medo da ira daquele que mandou o terremoto. Ele nunca viu um terremoto como esse. O texto diz que é um terremoto diferente. E se eles são servos do Deus Altíssimo, o carcereiro acabou de torturar aqueles dois homens. Bom, se esse Deus que ele serve mandou um terremoto desse, o que ele não pode fazer comigo? É uma possibilidade.
Talvez uma segunda possibilidade é das mãos de Roma, ou de César, o imperador. Apesar de vigiar prisioneiros, ele tem uma posição de autoridade, mas esse homem sabe que ele também é um encarcerado. Ele também é um escravo. Se os prisioneiros fugirem, ele me paga com a vida. Ele não tem liberdade. Então, quem pode me salvar das mãos de Roma? Quem pode me salvar das mãos do Estado? De um soberano ímpio e mau? Talvez ele estivesse falando da salvação de si mesmo. Ele mais do que ninguém sabe que não é boa gente. E lá no fundo as pessoas sabem disso. Esse homem tem muita raiva no coração. Tem muita mágoa. Muita crueldade dentro de si. Não consegue se ver livre disso. Talvez essa seja a sua condição nessa noite. Eu não sei como me livrar da ira de Deus. Eu não sei como me livrar da maldade humana. Sou um escravo nesse mundo. Eu não sei como me livrar de mim mesmo. Quem me livrará dessa desgraça que sou eu? Desse pecado que me assola? Bom, de qualquer forma, seja lá o que o carcereiro está pensando sobre salvação, é isso que ele quer. E o que provocou esse interesse do carcereiro? O texto mostrou para nós. Bom, se Paulo e Silas nunca tivessem entrado em Filipos, esse homem talvez nem pensaria sobre esse assunto. Os evangelistas chegaram lá. Os evangelistas foram presos. Houve o grande terremoto que acometeu toda a cidade. Esse texto vai mostrando para nós a cada passo que quando Deus quer salvar alguém, Deus está disposto a mover céu e terra para alcançar o perdido. Ele vai mover o que for preciso, tirar Paulo da Ásia para trazer até uma prisão, no fundo de uma cela escura, para alcançar um carcereiro. Se na sua vida há pessoas que anunciam Jesus, se na sua vida há situações difíceis ou terríveis, complicadas de se explicar, talvez um terremoto ou não, talvez uma catástrofe que acometeu a sua família, uma doença inexplicável, uma perda, uma briga, confusão. Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo chamar sua atenção para o Evangelho? Já passou pela sua mente que Deus quer te salvar? E que Ele está usando todas essas circunstâncias para fazer o seu coração acordar para a realidade, se voltar para Ele. Então não feche os seus ouvidos, mas ouça o que os evangelistas têm a dizer. Clame agora mesmo o mesmo que esse carcereiro. O que eu devo fazer para ser salvo? Para ser liberto da ira de Deus, salvo da maldade dos homens e salvo do próprio pecado que habita em mim? Essa é a pergunta certa a se fazer. Mas, já adianto que infelizmente a resposta certa nem sempre é dita. Porque muitos, quando ouvem esse tipo de pergunta, eles simplesmente dizem: basta se esforçar ao máximo. Você quer ser salvo? Então seja bom o suficiente. Faça boas ações. Ajude o próximo. Frequente uma igreja. Seja batizado e você será salvo. Essa é basicamente a resposta de todas as religiões deste mundo. Se você buscar qualquer religião na face da terra, com o desejo sincero de ser salvo, essa vai ser a resposta. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se esforçar. O problema dessas respostas é que todas elas não são verdadeiras. Todas essas coisas que eu citei aqui, elas podem ser boas e desejáveis para a vida de alguém, mas não é suficiente para nos salvar. Porque quem pensa dessa forma, no final das contas, acha que a salvação depende no final de quem? De nós. Tudo depende de você. Faça o certo. E se há alguma divindade aí acordada, então ela vai ter que fazer a parte dela. E ela vai ter que te recompensar. Porque você se esforça para ser salvo. Bom, isso não é o Evangelho. E se você veio aqui hoje achando que isso é Evangelho, não acredite nisso, porque isso é heresia. Se você ouve alguém que prega isso, pare de ouvir.
Se você lê livros de quem diz isso, pare de ler, porque isso não é evangelho. E muito menos pregue isso para as pessoas. Se alguém entrar nessa igreja, ou bater na porta da sua casa, fazendo essa pergunta, o que devo fazer para ser salvo? E você responder, vem para a minha igreja. A menos que você diga, venha para a minha igreja, você vai ouvir o evangelho lá. Eu vou puxar a tua orelha, porque você também tem que ser competente para pregar o evangelho para a pessoa. Não é isso que salva pessoas. O que salva pessoas? Qual que é o único caminho para que alguém seja salvo? Está na resposta de Paulo e Silas no versículo 31. E o versículo 31 diz, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a resposta. E segundo Paulo e Silas, é a resposta tanto para aquele carcereiro, quanto para todos os que vivem na sua casa. Esse é o significado desse versículo, tá? Tem gente que diz que se você crer, todo mundo vai crer. Não é isso que o texto está dizendo. Creia você e creia também os teus filhos e toda a tua casa, e vocês serão salvos. Isso é para você, é para sua esposa, é para os seus filhos, é para os seus netos. É a mesma mensagem para todos. O que significa crer no Senhor Jesus? Bom, a palavra crer que o autor usa aqui significa considerar alguma coisa verdadeira. Pensar naquilo como se fosse verdade. Basicamente, crer é confiar. Confiar representa um ato da vontade. É preciso decidir confiar. Você precisa tomar uma decisão. Mas no que nós devemos crer? No que devemos confiar como verdade? Paulo e Silas deixaram muito claro. Creia no Senhor Jesus. Essa expressão, creia no Senhor Jesus, pode ser traduzida como acredite em tudo aquilo que representa ou significa Jesus ser o Senhor. Jesus é o Senhor. Você precisa pensar sobre o que isso significa, entender esse significado e confiar nisso tudo. Naquela época, apenas um homem era chamado de Senhor. A palavra grega para isso era Kyrios. Só havia um Kyrios, que era o imperador César. César é Senhor. E por que ele era chamado assim? Porque ele era considerado dono de tudo e de todos. Ele também era considerado filho dos deuses entre os homens, representante das divindades na terra. Bom, segundo o Evangelho, César não passa de um impostor. Ele não é Kyrios. Ao vir a esse mundo, Jesus Cristo provou que só há um Filho de Deus. Só há um que é dono de tudo que existe, Ele mesmo. Jesus é Senhor. E como é que Jesus conquistou esse status de Senhor? É isso que o próprio apóstolo Paulo irá afirmar quando escrever a sua futura carta aos Filipenses. E agora eu quero te convidar a ir para Filipenses e ver essas palavras com um pouco mais de cor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Deixe marcado aí Atos 16, a gente já vai voltar para ele. Mas Filipenses 2, de 5 a 11. Achamos? Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo sendo Deus, e não precisando de mais nada para ser feliz, ainda assim Jesus se humilhou. E o texto diz que ele se humilhou se fazendo homem e também morrendo em uma cruz.
Por isso, o versículo 11 disse para nós que o Pai o exaltou sobre tudo e todos, a fim de que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que Jesus fez tudo isso? Sabe o porquê dessa humilhação? Porque naquela cruz, ali, pendurado em um madeiro, ele assumia sobre si toda a ira de Deus que nós merecíamos. Ele tomava sobre si a maldade humana, personificada pelos judeus e romanos, que fizeram o seu pior mal. E a cruz é um sinal disso. A cruz é a exposição de como aonde o homem pode chegar. Crucificar o próprio Filho de Deus. Na cruz, Jesus tomou sobre si o castigo que os nossos pecados mereciam, para que pudéssemos de uma vez por todas ser perdoados por Deus. De modo que nós não precisamos mais temer a ira de Deus. Não precisamos mais temer o dia do juízo. E não só fomos perdoados, mas fomos libertos da escravidão. Escravidão ao próprio pecado, escravidão à maldade desse mundo. E todo aquele que crê, todo aquele que confia nessa mensagem, que aponta para o fato de que Jesus Cristo é Senhor, pode enfim encontrar a salvação oferecida por Deus. Portanto, queridos, não se trata de algo que podemos ou devemos fazer para sermos salvos. Mas a salvação que Deus oferece através do Evangelho se trata do que Deus já fez por nós. Não do que nós devemos fazer por Ele, mas o que Deus já fez através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, o nosso Senhor. A nossa única atitude, a única ação em relação a tudo isso, só pode ser aquilo que Paulo e Silas disseram ao carcereiro: creia. Creia, confie nessa mensagem, considere essa mensagem verdadeira, não é preciso mais nada. Paulo e Silas não dizem, agora vocês vão ter que crer em Jesus, mas se tornar judeus, crer em Jesus e participar das reuniões de oração lá na Beira-Rio, crer em Jesus e ir para a casa de Lídia, porque lá tem uma igreja, vocês precisam ir para a igreja. Não é isso que eles dizem. Eles simplesmente dizem, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Para ser salvo, você não precisa, primeiro, fazer boas obras. Não. Você não precisa primeiro ser batizado. Você não precisa primeiro frequentar uma igreja. Não precisa primeiro servir em algum ministério. Você não precisa primeiro parar de fumar. Para ser salvo, você não precisa primeiro parar de beber. Você não precisa primeiro abandonar as drogas. Para ser salvo, você não precisa primeiro mudar a sua orientação sexual, mesmo que ela seja contrária ao que Deus diz. Não é isso que te salva. Para ser salvo, você precisa primeiro crer em Jesus, e só isso. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Todas essas coisas que eu disse, elas são boas, elas são desejáveis e elas são certas. Sim, Deus quer consertar a nossa vida. Mas essas coisas serão consequência de crer em Jesus. Consequência da salvação. Uma vez que isso acontecer, Jesus mesmo passará a ser o rei da sua vida. Passará a ser o dono do seu coração. E isso naturalmente vai começar a te mudar por completo, porque você vai começar a buscar a Deus e vai conhecer a palavra dele e vai perceber o quanto está falho e distante do ideal de Deus, e agora vai começar a andar em direção à palavra dele e à vontade dele. É isso que Paulo está oferecendo àquele carcereiro e à família dele. E é isso que Deus está oferecendo para mim e para você nessa noite hoje. A pergunta é, você já tinha ouvido falar dessa salvação? Você já crê nessa salvação? Você já confia nessa verdade? Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Jesus é dono da sua vida? Jesus é rei da sua vida? Jesus é salvador da sua vida? Você precisa responder essa pergunta. Bom, volta lá para o texto. Lá no versículo 32. Depois que Paulo faz essa afirmação, o versículo diz que ele e Silas pregam a palavra de Deus ao carcereiro. Certamente o que eles fazem é explicar para ele o que significa crer em Jesus. E ele também prega a todos os que fazem parte da sua casa, a sua família.
Provavelmente ele reuniu a sua família em algum momento aqui, o texto não diz quando. Mas aí nós chegamos à terceira cena. E a terceira cena é a resposta. Qual será a resposta do carcereiro? Olha os versículos 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Depois de evangelizado, o carcereiro crê e é transformado por Deus imediatamente. Como nós sabemos que ele foi transformado? Porque o texto evidencia para nós 4 resultados perceptíveis na vida desse homem. E agora eu faço um convite para você a olhar para esses 4 resultados, essas 4 consequências de uma fé genuína em Jesus, e avalie como é que alguém creu, como é que eu sei que alguém creu no Evangelho? Como é que eu percebo que alguém de fato se converteu? E a pergunta mais importante para a análise é: como saber se eu creio de fato em Jesus como Senhor? Jesus é mesmo meu Senhor? Bom, alguns resultados aconteceram na vida desse homem. O primeiro é a compaixão. No começo do versículo 33, nós lemos que naquela mesma hora, o carcereiro, que antes rude e cruel, agora, o versículo diz, cuida. A palavra significa trata com carinho. Cuida de Paulo e Silas e lhes lava as feridas dos açoites. Nem parece o mesmo homem, né? O que foi que mudou esse homem assim? O que é capaz de produzir compaixão, amor, cuidado em alguém de coração duro, alguém violento, alguém cruel, alguém que só pensa em si mesmo? O que é capaz de produzir compaixão? Só tem uma resposta possível. E a resposta é a fé no Senhor Jesus Cristo. Só isso muda uma pessoa. Só crer em Jesus muda, transforma a maneira como nós vemos e tratamos as pessoas, especialmente quando elas sofrem. Quando alguém de fato crê em Jesus, começa a olhar para o outro com compaixão. Começa a olhar para o outro não mais como objeto de ira, como objeto de lucro, ou objeto de prazer ou de zombaria, mas olha para o outro agora como um ser criado à imagem de Deus, carente de amor, carente de serviço. E o que eu puder fazer para amenizar as suas dores, eu vou fazer. Só Jesus transforma alguém assim. Crer em Jesus, o Senhor produz em nós compaixão. A pergunta agora é se isso pode ser visto na sua vida. As pessoas ao seu redor veem compaixão em você? Há alguma transformação? Ou você continua o mesmo, desde o dia em que disse que creu em Jesus? Não era para ter continuado o mesmo, não faz sentido. Compaixão. Como você reage às pessoas que sofrem ao seu redor? Especialmente se você fez parte desse sofrimento, porque o carcereiro sabe que ele fez mal àqueles homens. O que ele puder fazer para amenizar a dor deles, ele vai fazer. O que você faz quando fere pessoas? Bom, a fé em Jesus vai produzir compaixão. O segundo resultado é a obediência. O versículo 33 continua e diz que toda a família do carcereiro ouviu o evangelho, a gente já viu isso, e o texto diz que também creram junto com ele. Por quê? Porque o texto diz que depois disso, eles obedeceram aquilo que Jesus ordenou a todo aquele que nele crê. Foram batizados. Provavelmente em alguma piscina particular aí desse carcereiro, a gente não sabe, mas eles foram batizados. E aqui está mais um resultado de que alguém de fato creu em Jesus, o Senhor. É o desejo de obedecer a Jesus. O batismo fazia parte dessa obediência. Quem crê em Jesus, acima de tudo, deseja ser identificado com o seu Salvador. E vai passar a buscar obedecer a Jesus, apesar das suas falhas. É claro que, se você creu em Jesus, não é da noite para o dia que você vai abandonar hábitos,
Às vezes acontece, mas você vai ter que tomar iniciativa. E no percurso vai tropeçar, vai cair, vai pecar. Mas quem creu em Jesus de fato tem um desejo profundo de ser como Jesus. E vai clamar por socorro, dizendo: Senhor, por favor, me ajuda, quero ser como Cristo. A obediência é uma marca de alguém que creu realmente em Jesus. A busca pela obediência. Tem mais um detalhe aqui. A fé desse carcereiro, ainda no final do versículo 33, a fé dele em Jesus transformou essa vida de tal forma que toda a sua família também quis seguir os mesmos passos do Pai. O nosso testemunho, a nossa conversão conta muito dentro de casa. Porque é em casa que as máscaras caem. A gente pode ser uma coisa aqui na igreja, pode ser uma coisa na frente das pessoas, mas dentro de casa não dá para esconder por muito tempo. A tua esposa sabe como você é. O teu marido sabe como você é. Os teus filhos sabem quem de fato você é. Os teus pais sabem quem de fato você é. E quando alguém crê de verdade em Jesus, as pessoas dentro de casa são as primeiras a perceber que algo mudou. Algo mudou a minha mãe. Algo mudou o meu pai. Algo transformou os meus filhos, porque eles já não são mais como eram. Não sei explicar, mas tem a ver com Jesus. Tem a ver com esse negócio de igreja. Continua, porque está dando certo. Que tipo de exemplo nós temos dado para a nossa família? Quando os nossos que moram conosco olham para nós, são mais encorajados a crer em Jesus ou a abandonar a fé? Abandonar a igreja, porque tudo isso é hipocrisia. Bom, tem um terceiro resultado. No início do versículo 34, nós vemos hospitalidade. Porque depois do batismo, talvez por volta das 2 da manhã, lembra que quando o terremoto aconteceu era meia-noite? A gente imagina que tenha passado algumas horas até esse batismo. O carcereiro abre as portas da sua casa e recebe Paulo e Silas para uma grande refeição. E a linguagem que Lucas, que é o autor do livro, usa aqui é de uma festa ao redor da mesa. É bem possível que depois de crer em Jesus e ser batizado, o que vocês acham que estava presente naquela mesa? Um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Talvez a primeira ceia do Senhor naquele lar que foi transformado por Jesus. Hospitalidade. É isso que uma genuína fé em Jesus produz em nós. Só Jesus é capaz de transformar pessoas egoístas, pessoas más, em servos generosos, em gente disposta a repartir o que tem com os outros. Será que essa generosidade é vista, essa hospitalidade é vista em nossas vidas? O quarto resultado na vida daquele carcereiro, e que também pode ser visto na vida de todo aquele que crê em Jesus como Senhor, está no final do versículo 34, que é alegria. O texto diz que ele e todos os seus parentes encerram aquela madrugada manifestando grande alegria. A palavra aqui traz a ideia de uma exultação extrema, plenitude de regozijo. A pergunta é: por que eles estão felizes? Bom, havia alguns motivos assim que alegrariam uma casa. Primeiro, porque eles sobreviveram ao terremoto. Só isso já era um grande motivo de alegria. Bom, nós não perdemos o nosso pai, o patriarca do lar, para um suicídio. Essa noite poderia estar marcada por choro, por luto, não uma mesa, mas um caixão. Eles poderiam estar felizes por poderem ajudar Paulo e Silas, cuidando das suas feridas, poderiam estar felizes por participar de uma deliciosa refeição. Tudo isso sim era bom, mas o principal motivo, diz o versículo 34, manifestando grande alegria por terem crido em Deus. E o resultado dessa fé é salvação. A fé genuína em Jesus produz verdadeira alegria por causa da salvação que ela oferece. Não faz sentido alguém que estava com o coração apertado, com medo da ira, o medo dos temores desse mundo, talvez até desesperado da própria vida,
Não faz sentido encontrar a verdadeira salvação em Jesus e continuar azedo, amargo, triste, cabisbaixo. Parece que foi batizado no limão e não na água. Tem alegria no coração dessa família. E Jesus produz alegria. É claro que muitos sofrimentos continuam, mas aqui dentro há uma alegria indizível, manifestada em gratidão ao Senhor. Será que esse tipo de alegria é vista na nossa vida? Considerar a fé em Jesus como um privilégio, como um presente. Senhor, eu não merecia. Que grande alegria fazer parte do teu povo, que grande alegria poder me reunir com o teu povo, poder aprender da tua palavra, poder entender a tua palavra, poder crer na tua palavra, poder praticar a tua palavra, ter uma vida transformada. Senhor, obrigado. Perceba mais um detalhe aqui deixado pelo autor. No versículo 31, Paulo e Silas chamou o carcereiro, na verdade, e a sua família, a crer em quem? Para ser salvo. No Senhor Jesus. Mas agora o versículo 34 diz que eles estão alegres por ter crido em quem? Em Deus. Sabe qual é o significado disso? Crer em Jesus como Senhor, ou seja, crer no Evangelho, é o mesmo que crer em Deus. Se você busca Deus, precisa saber que só vai encontrá-lo na confiança de que Jesus é Senhor. Em nenhum outro lugar você vai encontrar a Deus. Em nenhuma outra religião, em nenhum outro templo, só na fé em Jesus você encontra Deus. E se você crê em Jesus como Senhor, a sua vida vai ser transformada por Ele. Vamos ver compaixão, vamos ver obediência, hospitalidade e alegria. Mas tem a quarta e última cena, que é a libertação. A história de Paulo e Silas não acaba aqui. Versículos 35 até 40 nos dizem o que aconteceu depois de tudo isso. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. As trevas da noite, com toda a sua injustiça, com suas falsas acusações, com sua crueldade, com seus açoites, com sua tortura, essas trevas já estão indo embora. E o sol começa a raiar. Essa é uma lembrança para nós. Nem toda noite é para sempre. Nem toda dor é para sempre. Vem o amanhecer. E o versículo 35 diz que com o amanhecer surgem boas notícias. Os magistrados, os juízes de Filipos, enviam soldados, provavelmente à prisão, onde talvez Paulo tenha voltado, depois de participar daquela refeição na casa do carcereiro. E a ordem é: pode libertar Paulo e Silas. Bom, essa é uma excelente notícia. Sim ou não? Sim, estão em liberdade. Não devem nada. Bom, o carcereiro também entende isso. O carcereiro, no versículo 36, comunica as boas novas para Paulo. Vocês podem sair tranquilamente, vocês podem seguir o seu caminho em paz. Mas Paulo não está vendo isso com bons olhos. Paulo é curioso, né? Quando a gente acha que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra. Paulo, no versículo 37, se volta para os soldados e diz o seguinte: sem nenhum julgamento adequado contra nós,
Vocês nos açoitaram publicamente, na frente de todo mundo. Para o açoite precisar tirar a roupa do condenado. Passar uma vergonha terrível. Fomos espancados. E ainda nos jogaram na prisão como malfeitores. E o pior, sendo nós cidadãos romanos. E agora? Vocês querem nos libertar secretamente, como que saindo pela porta dos fundos, é isso? Tem uma informação aqui interessante. Paulo e Silas são cidadãos romanos. A gente não sabia disso até agora. Ah, eu sabia. Não por Atos. Não por esse livro. Sabia por outras fontes. A gente sabia que ele era um judeu fervoroso, respeitado. Tanto é que ele tinha espaço na sinagoga, as pessoas davam abertura para ele ensinar. Então, assim, os judeus o respeitavam. Mas cidadão romano, isso é novo no livro de Atos. E, na verdade, isso muda todo o status de Paulo, principalmente perante as autoridades romanas, o que vai ser muito importante daqui para frente. Por quê? Porque um cidadão romano, ele tem o direito a algumas regalias ou alguns tratamentos especiais, pelo menos mais dignos, poderíamos dizer assim, mais justos, em comparação com cidadãos de outros povos que não são romanos, principalmente quando julgados ou condenados à morte. Um romano não podia ser crucificado. Era um direito de ser romano. Seria morto pela espada, mas não pela cruz. Mais à frente, nós vamos descobrir que Paulo conquistou essa cidadania, porque naquela época você podia conquistar isso pagando, era muito caro, ou nascendo já romano. E ele diz que já nasceu romano, herdado dos seus pais esse direito. E isso vai ser muito útil em várias situações, a gente vai ver isso à medida que for estudando o livro. Como por exemplo aqui. Porque no versículo 37, Paulo diz, depois de vocês ignorarem ou atropelarem todos os meus direitos como cidadão romano, Paulo exige, eu exijo que os próprios juízes venham até aqui e nos libertem da prisão. Por que Paulo quer que isso aconteça? Mas que homem caprichoso, né? Eles vão pagar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Por que Paulo está fazendo isso? Bom, a gente precisa imaginar a cena. Paulo foi acusado, ele e Silas foram acusados injustamente, falsamente, de perturbação da ordem naquela cidade romana. Eles foram espancados como malfeitores publicamente e eles foram presos como culpados. O que você acha que a população de Filipos pensaria sobre eles, se eles saíssem pela porta dos fundos, sumissem da cidade? O que você acha que a população pensaria da mensagem deles? O que você acha que essa população pensaria dos que creram neles? Aquela igreja que vai ficar ali. Vai ficar uma igreja em Filipos, predominantemente de mulheres que se converteram. O que as pessoas vão pensar daquele novo grupo? Tudo que se afirmou deles naquele julgamento rápido é verdadeiro? Eles são contra Roma? A mensagem deles é mentirosa? E quem segue eles também está contra César. É por isso que Paulo exige o seu direito. Paulo quer uma retratação pública para que aquela igreja que vai ficar em Filipos não seja odiada injustamente, não seja perseguida injustamente. Você percebe o que ele está fazendo aqui? Deus concedeu a Paulo o direito de ter nascido cidadão romano. Paulo não escolheu isso. Veio de nascença. E ele utilizou esse benefício. Mas não para o proveito próprio, porque ele já estava livre. Ele utilizou desse direito para o bem da igreja de Jesus, para o avanço do reino de Deus. A pergunta é: que benefícios Deus te deu? Que privilégios Deus te concedeu e que podem ser usados com o mesmo propósito? Não para o seu benefício, mas para o benefício do povo de Deus. Claro, de forma legítima, sem passar por cima da lei. Talvez sejam recursos financeiros. Você não trabalhou por isso, é herdeiro. E herdou muito recurso. O que eu faço com tudo isso? Não foi você que conquistou isso, foi Deus que te deu. Já parou para pensar que você não poderia, e Deus não gostaria que você usasse isso para o apoio de igrejas, plantação de igrejas, envio de missionários?
para o avanço do reino, sustentando o ministro, influenciando boa literatura. Talvez você não tenha dinheiro, mas tem habilidades naturais, ou talvez até adquiridas ao longo da vida, que podem servir muito com o reino. Você toca violão, olha que legal. Aí você está aí enterrando esse tesouro, esse talento. A igreja precisando de músicos, os grupos precisando de músicos. Portas são abertas quando o músico chega. No velório acontece bastante, numa visita numa casa acontece bastante. E você com o violão lá, empoeirado. Um dia eu toco. Talvez o que Deus tenha te dado é a abertura para entrar em determinados lugares e falar nesses lugares onde nem todo mundo pode ir. Que grande privilégio Deus te deu para pregar o evangelho lá. Talvez o que você tem é uma posição, um cargo político, assim, um cargo de importância, e você olha e fala, tá vendo, porque eu sou influente, porque eu fiz uma boa campanha política, coisa nenhuma. Deus te colocou aí para você ser luz aí, e cooperar com o avanço do reino. Talvez é a liberdade de ir e vir. É fácil falar isso, ou melhor, é mais difícil falar isso para alguém que vive como eu e você no Brasil, mas há lugares em que as pessoas são proibidas de sair. Proibidas de ler um livro, proibidas de buscar a Deus. E você tem a liberdade. Você pode simplesmente se levantar daqui e falar, vou embora para minha casa, não quero ouvir esse discurso chato. Mas também você pode levantar daí hoje à noite, depois do culto, e falar, eu vou evangelizar aquela pessoa, eu vou visitar aquela família, eu vou me envolver na obra do Senhor. Você tem liberdade, você tem saúde, você tem tempo, você tem passaporte, talvez cidadania estrangeira. Deus tem os seus caminhos. Seja lá o que quer que Deus tenha te dado como privilégio, como benefício, Deus quer usar você para a glória dele, para o avanço do reino, para o evangelismo, para a edificação da igreja. Não fica aí parado. Tem tanta coisa no reino de Deus que só você pode fazer. Por isso, porque Deus planejou assim. Deus quer usar a sua vida, não a do lado, a sua. Do jeitinho que você é. Mexa-se. Envolva-se no serviço. Paulo fez isso. Bom, os magistrados, diz o versículo 38 e 39, os dois versículos dizem para nós que eles são informados do erro grotesco que cometeram, e o texto diz que eles vão pessoalmente até Paulo e Silas, e o texto diz que eles pedem desculpas formais, e os soltam e deixem que saiam da cidade. Na verdade eles pedem, por favor, vá embora. Por quê? Porque se alguém mais souber do erro que eles cometeram, sabe qual cabeça vai ser cortada? A deles. É curioso como Paulo e Silas não querem a morte dos juízes. Bem diferente de muitos hoje em dia, né? Tem gente que se puder matar um tal juiz aí, vai para a cadeia dando glória a Deus. Eles não querem isso. O que eles queriam, eles conseguiram. Simplesmente deixe a igreja de Jesus em paz. Por isso o versículo 40 diz que eles saem da prisão e se dirigem à casa de Lídia. Lembra da Lídia? Ali está reunida a igreja de Filipos. Ainda é uma pequena igreja, que a partir de agora vai ter um acréscimo de mais alguns membros, a família do carcereiro. E chegando lá, o versículo 40 finaliza dizendo que Paulo e Silas veem os irmãos. Reparou nisso? Irmãos, não só irmãs. Quando eles foram presos, quem tinha se convertido? Apenas uma mulher, e a casa dela, a gente não sabe se tinha homem no meio do pacote. Mas talvez mais pessoas creram. Tem homens e mulheres ali naquela igreja, e eles os animam, os encorajam, os confortam. A pergunta agora é como assim? Não são eles que sofreram a noite toda? Não são eles que merecem ser animados ou precisam ser animados? Estão todos machucados, flagelados, cansados, não dormiram. Comeram, pelo menos comeram. Se tem alguém nessa condição que precisa ser abençoado, são Paulo e Silas. Mas o texto diz que são eles que abençoam a igreja. São eles que animam a igreja. Como pode ser isso? Bom, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar
os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Mesmo depois de tanto sofrimento injusto, Paulo e Silas conseguem pensar mais nos outros do que em si mesmos. E são capazes de consolar os seus irmãos. A pergunta é por quê? Sabe por quê? Porque Deus já os consolou durante toda aquela madrugada. O Senhor estava lá presente. O consolo de Deus estava o tempo todo com Paulo e Silas. E esse consolo também está à nossa disposição, queridos, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que a gente possa ser capaz de chegar diante de alguém que está triste, que está desanimado, que está abatido, e mesmo que a gente esteja com as costas sangrando de flagelos da noite anterior, mesmo sangrando, encorajar aquele irmão que também está sangrando, porque não estamos pensando apenas na nossa dor, mas estamos pensando no consolo que recebemos. E eu posso ser agente de consolo de Deus na vida dessa pessoa. Que tal parar de pensar um pouquinho em você? Começar a olhar para o lado e ver gente que também está sofrendo. Mesmo que você continue sentindo dor, você consegue dar um abraço ainda. Você consegue mandar uma mensagem para alguém, você consegue visitar alguém. Paulo e Silas tinham todos os motivos para sentar numa cadeira e falar: por favor, venham aqui fazer massagem nos nossos pés. Nós somos tão sofridos por amor a Jesus. Não. O que vocês precisam? Estamos aqui para servi-los. É isso que eles fazem. Depois de tudo isso, o versículo 40 finaliza dizendo que eles partem para a próxima cidade. Perceba, quem está atento aos detalhes, no versículo 40, o texto termina falando que eles partiram, usando a terceira pessoa do plural. Eles. O autor não foi junto, porque até agora ele estava junto. Lembra? Lucas não foi, provavelmente Lucas ficou para fortalecer a igreja, mas isso é cena de outra história. Nós vamos ver isso nos próximos domingos. Mas por enquanto o que a gente viu já é suficiente para nos lembrar o que significa que Jesus Cristo é Senhor. Significa que Ele se entregou à morte de cruz para nos salvar. E que por isso Deus o exaltou ao trono do universo, para que toda língua confesse o senhorio de Cristo. O domínio sobre tudo e todos. Um dia todos farão isso. Até mesmo os que o rejeitam nessa vida, como aqueles magistrados. E por isso, por terem rejeitado nessa vida, vão enfrentar o justo juízo no juízo final e sofrerão castigo eterno. Mas ainda há esperança para mim e para você que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Porque a gente pode participar dessa declaração ainda hoje, como esse carcereiro. Ao crermos em Jesus, para sermos salvos desse juízo e nos submetermos a Jesus. Para sermos santos, mais parecidos com Ele. Jesus Cristo é Senhor. É isso que significa. Ele salva e santifica a vida daqueles que creem e se submetem a Ele. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, tão viva e eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser, revelando tudo o que o Senhor quer revelar. E do mesmo jeito que fere, também traz o curativo da graça, do perdão, do Evangelho. Obrigado pela Tua salvação. E que Jesus seja de fato o Senhor sobre as nossas vidas. No nome dele oramos. Amém. Amém.